Bom dia, irmãos e irmãs da região 6. Jesus é o nosso Senhor. Hoje é terça-feira, amém? Vamos desfrutar a mensagem do alimento diário da terça-feira. A mensagem desse dia tem como título Deus é a verdade e a realidade. Amém? Deus é a verdade e a realidade. A Bíblia fala, a palavra de Deus, né? Nós precisamos voltar a essa palavra, a esse Deus, que é a verdade e a realidade. Então, sabe, o que diz no parágrafo primeiro do nosso alimento diário, que quando voltamos à palavra de Deus, sabemos que ela é a verdade e a realidade. Quando voltamos, nós então desfrutamos Deus como verdade e como realidade. Eis aí a necessidade de tocarmos, se queremos tocar em Deus como a verdade e como a realidade, nós precisamos nos voltar a Ele a todo tempo, invocando o nome do Senhor diariamente. Assim você vai ter Deus como verdade e como realidade. O mundo hoje quer propagar que não existe mais verdade, afirmando que tudo é relativo. Esse é o entendimento que o inimigo quer difundir, está difundindo, e as pessoas estão, de um modo geral, aceitando o fato de que a verdade não é Deus, que a verdade não é o próprio Deus, mas a verdade é relativa, ou seja, tudo é verdade. Essa é a teoria da conspiração, é o que está se levantando no mundo hoje. Nós sabemos que isso é uma operação do espírito da iniquidade, ele está direcionando as pessoas nesse campo, dizendo que tudo é relativo. Ele está infundindo isso na mente das pessoas, dos jovens, principalmente adolescentes, crianças. No entanto, afirmamos com ousadia que a verdade existe e é absoluta. Ou seja, a verdade existe e ela é absoluta. Esse é o nosso alvo, a nossa meta, e devemos proclamar isso, enfatizar isso. Nós estamos indo na contramão, nós estamos indo na contracorrenteza do presente século maligno, que enfatiza que a verdade não é absoluta, é relativa. Mas para nós que cremos e que temos fé no Deus vivo, a verdade é absoluta. E a verdade é mais do que uma verdade, é uma pessoa. A verdade não é apenas uma verdade, é a verdade do nosso Deus. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade para nós é absoluta. Ó Senhor Jesus, a verdade para nós é o próprio Deus, como o Senhor Jesus afirmou, como eu já falei. A palavra de Deus é a verdade. Leiamos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um lado da verdade é o próprio Deus, o próprio Jesus, mas por outro lado, as palavras dele é a verdade. Então nós precisamos aprender a combinar essa visão dupla. Deus é a verdade como uma pessoa, mas as suas palavras, que são espírito, são vida, também é a verdade, que é a Bíblia. O que está na palavra escrita é a verdade. E por outro lado, Deus é a própria verdade. Aleluia, glória a Deus por isso. Hoje muitos querem descartar a Bíblia, levando-a ao descrédito. Isso aí também está acontecendo demais. O mundo inteiro está sendo levado a desacreditar a Bíblia. Deus e a Bíblia. O problema hoje, numa sociedade caída, degradada, qual que é o problema? É Deus como a verdade absoluta e a Bíblia como o seu livro, que é também a verdade absoluta. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesta manhã. Não abra mão. Essa é a teoria da conspiração, é a teoria maligna do pós-modernismo. Tirar Deus e a Bíblia.
Aqui diz, a verdade é que Deus é real e sabemos disso quando o experimentamos. Você tem experimentado Deus? Como você sabe que Deus é verdade? De forma teórica? Ou você de fato tem experimentado Deus em sua experiência? Se você tem experimentado Deus na sua experiência por meio da sua palavra escrita, que é a verdade, então Deus é real para você. Então você jamais será levado por essa correnteza maligna. Essa correnteza jamais vai influenciar a sua vida, a sua família e seus filhos. Por quê? Porque você tem experimentado Deus, você tem experiência com esse Deus. Então você não está falando teoria, você está falando uma experiência sua. E não tem como mudar algo que você experimentou. Se alguém chegar e falar que Deus não é real, que Deus não é verdade, e que a Bíblia não é um livro comum, você tem como contestar isso. Por quê? Porque você experimenta. Nós temos experimentado. Eu tenho experimentado. Então, meus irmãos e irmãs, vamos cuidar dessa questão de experienciarmos Deus em nosso viver. E dar testemunho, para que você possa dar um testemunho vivo dele. Todos já tiveram a experiência, podem testificar que Deus é real. Ele é a nossa verdade e realidade. Quando estamos na igreja, a coluna e base da realidade, provamos de uma vida verdadeira. Não estamos falando de teorias, mas de algo real, algo que é a nossa experiência. Aonde você pode encontrar Deus como realidade? Somente na igreja, porque ela é a coluna e a base da realidade. Então, na vida da igreja é o lugar que você vai ter e tem e terá experiência com Deus como a verdade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a Bíblia mostra que o ser humano é constituído de 3 partes, espírito, alma e corpo. Ao crer em Jesus, um novo nascimento no nosso espírito nasce. O espírito assim avivado passa a saber quem é Deus e, consequentemente, dando testemunho de que o Senhor é a verdade e a realidade. Então, nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, sabemos que Deus é a verdade. Por quê? Porque um dia Ele entrou no nosso espírito. E o nosso espírito nasceu dele. Essa é a minha e a sua experiência, meu irmão. Como que eu sei que Deus é real e é verdade? É porque eu nasci dele. E agora nós temos a sua vida. E agora no nosso dia a dia, nós precisamos experienciá-los. Todos os dias, precisamos experienciar Deus. Para quando as mentiras do diabo, que está convencendo o mundo inteiro, por meio, ele está usando as mídias, está usando a tecnologia, está usando os grandes mestres aí, por aí afora no mundo, para convencer as pessoas estão sendo convencidas. Mas o que nós estamos fazendo? Nós, como crentes que somos, nós devemos experimentar Deus e pregar esse Deus para as pessoas. Precisamos falar que Deus é real. Você pode até mesmo falar, hoje eu falei com Ele e Ele falou comigo. Nesse dia, eu gostaria de te encorajar, meu irmão, minha irmã, a ter uma experiência com o seu Deus, uma experiência viva, uma experiência impactante. E que essa experiência não fique só com você. Você precisa ir e levar esse Deus como realidade para as pessoas. Devemos ir e levar as pessoas a experienciar Deus, não como uma doutrina, mas como uma pessoa. Dessa forma, nós estaremos combatendo o mistério da iniquidade e estaremos também protegidos. Amém? Que Jesus, que Deus em Cristo te abençoe nesse dia, meu irmão. Que o Senhor venha a ser a sua vida, a sua realidade, a sua verdade. Não deixe o inimigo tomar essa verdade, essa realidade da sua experiência. Porque muitos irmãos e irmãs, aos poucos, ela vai perdendo esse contato com esse Deus, em contato real. Esse contato real com Deus é que nós vamos descobrir que Ele é verdadeiro. E daí nós não seremos influenciados. Amém?
Jesus é o nosso Senhor, a nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.